Todos nós gostamos de viajar. Não viaja porque a gente não tem dinheiro. Ela era mochileira, ela gostava de viajar, aproveitava a vida, ia por lugares inusitados, tem história para contar. Uma jovem, cheia de vida, que foi conhecer o mundo. Quem não gostaria de conhecer o mundo, de ser uma mochileira, de viajar 3, 4 vezes no ano, poder conhecer lugares que você nunca imaginou na sua vida um dia poder ver com seus olhos. Mas vários fatores aí culminaram, né, que ela, infelizmente, escorregasse nesse vulcão na Indonésia, um dos lugares mais altos do mundo, e por, sei lá o que aconteceu, o guia acabou deixando ela sozinha, segundo informações que a gente teve, e ela acabou escorregando. As circunstâncias que levaram ela a escorregar, ninguém sabe e nunca vai saber. O que ficou sabendo é que voltaram para encontrar ela, não encontraram ela na trilha, mas encontraram ela que tinha escorregado e estava descendo lá no vulcão. Gente, se for isso aqui no Brasil, isso nós temos que bater palma para os nossos heróis do Corpo de Bombeiro, tá? Que é um serviço do SUS, tá? Ele é ligado, meio que é considerado, que mantém, na verdade, o governo do estado, mas faz parte do Serviço Único de Saúde, mas quem mantém, que chama Corpo de Bombeiro Militar, que quem mantém é o governo do estado, por isso e eles são militares, tá? São equiparados aos militares da força da polícia militar, só que são salva-vidas. São militares que salvam a vida. Por isso tem bombeiro militar e bombeiro civil. Mas vamos falar aqui dos bombeiros militares. Gente, se isso acontece no Brasil, eu falo para você que em 4, 5 horas ela já estava resgatada. Já estava resgatada. Então, vamos dizer que o pior da situação, um dia. 24 horas. Entendeu? Eu não consigo imaginar, né, uma situação dessa onde que era possível ver onde que ela estava, né, de uma certa distância ali. Tinha dificuldade realmente de chegar no local, mas eu duvido que se aqui no Brasil acontecesse isso, tá? O Brasil, por enquanto, de todos os que a gente sabe, que teve aí situações parecidas, pessoas que ficaram presas em penhascos, não demorou mais de 12 horas para ser resgatados. E aqui no Brasil, a gente vê, aí, agradecer a audiência também, tem drones aí, que eu vi um vídeo no Instagram, que consegue levantar uma pessoa. Pois drones imensos assim, não é tão grande assim, mas consegue levantar uma pessoa. Sim, mas outra. Muitos questionaram, ela foi filmada por um drone, que tem umas imagens de cima captando ela. Por que quem estava controlando esse drone não levou um agasalho, uma comida para ela? Porque vai escurecendo naquele lugar, rapaz... É frio! Rapaz do céu, nesse momento vocês estão vendo imagens aí do transporte do corpo dela, né? Que foi registrado. Então, gente, eu fico indignado com uma situação dessa, aonde que lá na Indonésia, não sei que cargas d'água que aconteceu, porque... Houve um turista um tempo atrás que ele também escorregou, caiu, e ele foi resgatado com 6 horas. Não, pera lá. Por que a Juliana Marins, brasileira, demorou 4 dias? 4 dias sem água, sem alimento, sem agasalho. Não dá para entender. E o mundo todo começou a ficar chocado pela inércia do socorro. Gente, ninguém vai tirar essa menina. Tá aí, ela tá ali. É só pegar e descer uma corda, aparentemente. Lógico que não é só isso, né, gente? Né, César? Ô, Circulê, eu quero chamar a atenção aqui também para esse caso, que é o seguinte, tá? Eu peguei todo o contexto dele, apesar aí também de ter acontecido esse acidente, nós vimos aí a questão do drone que mostrou lá, só que nesses 4 dias e meio tempo, aí, vamos dizer, um dia, 24 horas,
O nosso Itamaraty, aqui no Brasil, já tinha sido notificado que tinha imagens da menina, tá? Eu achei assim uma morosidade demais na questão do Itamaraty atender também, porque enquanto isso estava acontecendo, nós temos na Força Aérea Brasileira, tá? Graças a Deus, nós temos uma equipe chamada Esquadrão Pelicano, que é para busca e resgate e salvamento. Por que que não deslocou uma aeronave nossa que é preparada para isso? Tem Super Tucano, tem o Bandeirantes, que é preparado para isso, e tem os helicópteros também de busca e salvamento. Deslocar até a Indonésia levaria cerca de o quê? Umas 20 horas estourando? Para chegar uma equipe nossa lá e ajudar nisso? Mas não dá porque tem um decreto do Vampirão, ele não pode falar isso também, né? Do Vampirão não pode, né? Não, Vampirão se pode. O ex-presidente, o Temer, enfim, não pode, né? Pode? Vampirão, agora você falou o nome dele, pô. Tá bom, enfim, que não podia o Estado custear translado de pessoas que morreram em outro país. Isso, esse é um dos pontos. Enquanto a Ok. bomba não estourou. Porque quando estourou e começou a pressionar o Lula, o Itamaraty, aí a história Aí mudou. eles acordaram pra vida. Então, mas isso já passou Mas o quê? ela já morreu, tinha morrido, Tinha César. morrido. Mas quando teve a notificação, tem uma brasileira na Indonésia, tá demorando o resgate, era tomar providências. O próprio Itamaraty, não tem embaixador nesse país? Tem. Porque esse país aí, ô Circulino, Fez é pouco aquele caso, que fez já pouco matou caso. 2 brasileiros condenados por tráfico de E drogas. fez pouco caso. Certo? Indonésia, é verdade. A Indonésia já matou 2 brasileiros, tá certo, são bandidos, estavam traficando. Mas pena já de matou morte, 2 cara. brasileiros por tráfico de drogas. É verdade. E aí eu comecei a ligar, falei, pô, matou 2 brasileiros por tráfico de drogas, certo? Tem uma contradição também que tá tendo aí nessa questão de como que ela caiu. Porque a última pessoa que teve junto com ela era o guia. O guia sumiu. O guia sumiu. Como é que é? Ah, o guia sumiu? O guia sumiu. Tá? Então, assim, se eu sou a família, eu peço uma investigação mais aprofundada. E tem até o relato de uma outra turista Vamos que lá. caminhou aí por essa montanha, que ela sofreu com isso. Ela caiu, o turista tipo que foda-se você, ela só conseguiu se salvar porque outra pessoa que estava com ela viu e ajudou ela. Porque senão teria O morrido guia também. não tá nem aí, só quer o dinheirinho, certo? Então, assim, tá muito mal contada essa história, cabe investigação. A morosidade do Itamaraty foi uma bosta, certo? Poderia ter agido mais rápido, porque nós temos militares, como você disse, não só do Corpo de Bombeiros, mas também da Força Aérea, que poderia ter agido, ter ido lá dar um apoio para fazer esse resgate, porque eu fiz as contas, foram 4 dias. Uma aeronave, pela distância que é do Brasil até a Indonésia, levaria menos de 10 horas para chegar lá. Mas é certo? contrassenso, César, mandar uma equipe nossa para resgatar se eles Mas, estão lá. ô Circulino, se eu sou um presidente, é gente minha que tá lá, não interessa. Eu vou mandar a equipe. E se vocês abater minha equipe aí, vai ter treta, entendeu? É essa morosidade que eu tô falando. Tipo assim, tô nem aí. E essas Dane-se. imagens aí é onde ela estava. Vale ressaltar que ela estava um pouco mais para cima antes de descer, porque ela foi descendo, até parar lá não sei aonde. Aí, essas daí as imagens deles fazendo o resgate que não foi pela Indonésia, foi voluntários, inclusive divulgaram a foto de um dos voluntários aí. Isso, Tem um se não vídeo o rodando voluntário, né? Isso. Que ajudou a resgatar o Um corpo. dos guias experientes, tanto que juntou quase R$500 mil para ele. Sim, já- exatamente. Porque Fizeram uma vaquinha. Uma vaquinha para você. Um guia experiente falou, eu vou lá. Pronto, eu vou lá e acabou. Então, porque eu senti que ninguém queria descer. Porque isso, César, ninguém Agora queria. se manda. Não, gente, é um pessoal meu que tá aí. Tô mandando a minha equipe da Força Aérea, do Esquadrão Pelicano. São especializados em busca e salvamento em mar, em montanha, em vulcão, seja lá o que for. Porque o pessoal do Esquadrão Pelicano, enquanto não encontra, eles não param. Não, eu sei, César, Mandasse. mas depois de tudo isso, que foi um imbróglio. Aí o governo federal, o governo Lula, né? Ele acordou pra vida. Falou, opa, gente, o que tá acontecendo? Ai, acordei agora. Gente, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Porque o Itamaraty, gente, e olha se não fosse a força da internet. Presta atenção do que vai acontecer se essa censura entrar pra valer. Olha só, você não tem noção, gente. Se não fosse a internet,
a força do povo na internet, pelo menos isso, porque para a rua não vai mesmo, mas, olha só, o povo começou o quê? A questionar o governo federal, porque o Itamaraty, junto com a rede Lula de televisão, falou assim, não temos obrigação de buscar ninguém, não temos obrigação de nada, o Itamaraty, tipo assim, foda-se. E se a Janja tivesse caído lá? Entendeu? É isso, imagina! César, é isso. Aí o que aconteceu se não fosse César? O pessoal reclamar na internet, e ó, o que está acontecendo? Cadê o governo brasileiro? Não sei o que lá, gente, o que foi? Aí começou a pressão. Aí o Itamaraty começou a pressionar, aquela pressão. Oi, caiu mesmo? Tá vivo, não tá morto? Gente, 4 dias. Um ser humano sobrevive sem água por 3 dias. Sem comida, até 20. Mas água é 3 dias. Aí vem o contrassenso, né? Não. Tirou, fizeram autópsia. Não, ela morreu poucas horas depois. Outro falou, não, ela morreu depois de 4 dias. Não, ela morreu depois de 3 dias. Gente, sabe o que é isso? O governo da Indonésia está fazendo de tudo para tirar o seu da reta. Não, ela caiu e morreu com 13 horas. Chega aqui, os nossos peritos vai e faz a perícia. Pronto. Gente, mas o seguinte, isso não justifica. E vale ressaltar que o governo da Indonésia, na autópsia eles divulgaram que ela morreu 30 minutos após que ela caiu. Gente, o que, e a imagem do pelas drone? imagens, eu achei... Não é. Tá se mexendo. Gente, então assim, o governo da Indonésia abandonou a turista brasileira, fez pouco caso, cagou na cabeça de todo mundo. Dane-se vocês. O governo brasileiro demorou 1 semana para acordar para a vida, para começar a cobrar. Bando de bisonho. E agora, olha só o absurdo. Agora que o governo Lula entrou em modo campanha eleitoral 2026, se preparem, porque eles vão excluir essa live. Olha só, prepara, tá? Lula, modo campanha 2026. Ele foi lá em São Paulo, na favela Moinho, falou, nós vamos aqui para te salvar, povo da favela. Porque o Tarcísio, que é um tirano, um sanguinário, quer destruir todos vocês. E nesse contexto todo, dessa loucura toda, modo Lula está em campanha, aí ele falou, não, gente, pode deixar que eu vou resolver depois que a menina faleceu. Se não fosse a pressão da internet, ele não ia saber. Não ia fazer essa mudança, gente. Não. Gente, vocês têm noção do que vai acontecer no Brasil? Demite o Itamaraty imediatamente. Se não fosse a internet, o presidente Lula não ia revogar esse decreto de 2017. Não ia. Mas a pressão, sabe o que foi a pressão? Da vergonha do governo, porque ele mandou o avião da FAB no Chile pegar uma condenada por corrupção para abrigar no Brasil. Verdade! Aí o pessoal começou a falar o seguinte, como tem dinheiro usar o avião da FAB, que a FAB colocou há 5 anos em sigilo absoluto, que quem viajar no avião da FAB por 5 anos não vai ficar sabendo. E aí, eles foram lá no Chile com o avião da FAB, da Força Aérea Brasileira, colocaram a mulher dentro do avião, porque é um avião presidencial, não dizer assim, e ela estava condenada por corrupção lá no Chile, e o Brasil abraçou ela, e ela veio com o avião da FAB, mandado pelo governo do Lula. Obrigado, Lulis. O governo do amor que ama corrupto. E aí o pessoal começou a falar o seguinte, pera lá, como que tem dinheiro mandar o avião da FAB buscar uma corrupta, mas não tem dinheiro, não pode ir buscar a Juliana Marins que morreu? Ou impedir até a morte dela, né? E aí o Lula, em modo campanha 2026, vamos revogar. O pai do amor chegou para salvar o Brasil. É isso.
Só não vê quem não quer enxergar. Vale ressaltar também, César Dias e Circolino, que Tô a perdendo a prefeitura de Niterói, onde a Juliana morava, no Rio de Janeiro, e também o Itamaraty, ofereceram ajuda, né? Mas a família optou, segundo informações do Metrópolis, pela ajuda da prefeitura de Niterói aí e não do Itamaraty. E outro também que se dispôs a estar ajudando, O Pato. o Alexandre Pato, né? Sim, o jogador Pato, que, pelo menos pro translado, ele se propôs estar custeando. Gente, olha só, o povo brasileiro é tão bom, mas tão bom, de coração enorme. Pior que é meio burro pra caralho, né? Porque ele escolhe os políticos só por Deus. Mas ele tem um coração bom demais. Quase 500 mil reais, né? Pra poder ajudar o guia. Parabéns. O guia que montou essa força-tarefa lá na Indonésia. Eu acho que é da Indonésia ele. Então, vai ajudar muito.